Hoje a palestra é com o Ítalo, seja bem-vindo, né? Mais uma vez aqui, suas contribuições são sempre muito pertinentes e que a espiritualidade amiga possa lhe conduzir. Meus amigos, boa noite. Mais uma vez, uma alegria imensa estar com vocês. Sempre que a gente vem, renova-se a alegria, né? Dia desses eu estava lendo uma passagem no Atos dos Apóstolos que Pedro estava lá evangelizando, né? Realizando curas, milagres, e aquilo começou a incomodar os sacerdotes, né? A casta sacerdotal dos judeus, e eles intimaram Pedro, né? A ir lá. E foram tentar pediram a Pedro para parar com isso, porque estava incomodando, estava perturbando a religião deles, e Pedro disse que era impossível, porque ele estava simplesmente falando do que ele viu e ouviu, né? Então, quando a gente se propõe a fazer uma partilha dessa, nada mais é que isso, a gente vai apenas falar das coisas que a gente vem aprendendo e das coisas que Deus vem fazendo na vida da gente, que a gente vem vendo, vem ouvindo, vem lendo, né? Vem aprendendo. Então, nada mais é que isso. Por isso que é uma alegria. Partilhar é multiplicar, né? Não é dividir. E sempre que o Senhor me dá essa oportunidade, eu sou muito grato. Essa noite é uma reflexão muito simples que me remeteu aos primeiros conceitos, às primeiras coisas que eu fui experimentando, que eu fui descobrindo na doutrina espírita, né? As coisas mais simples, às vezes, e até na maioria das vezes, elas nos despertam coisas melhores, coisas preciosas. E tem um artigo na Revista Espírita de 1864, né? Acho que era o 7º ano, em que Allan Kardec escreve um artigo que ele fala de um texto, que o texto o título do artigo é Espírita sem o Saber. E lá ele fala de um santo católico chamado Santo Atanásio, que é um patriarca da Igreja Oriental. E esse Santo Atanásio descreve sobre o desdobramento no sono, sobre você dormindo, o seu espírito se deslocar e ir a determinados locais. E da maneira que Santo Atanásio escreve, chama a atenção de Allan Kardec. E aí Allan Kardec escreve esse artigo. E alguns textos, algumas coisas que eu fui lendo nesse artigo, foi exatamente me remetendo aos primeiros conceitos, as primeiras coisas que a gente vai descobrindo na doutrina espírita. E eu vou dizer aqui um pouquinho do texto e a gente vai refletindo junto, certo? Santo Atanásio, que você vai ver o texto, é muito assim, tem todas as características de um texto espírita, mas ele era um patriarca da Igreja Ortodoxa. E ele começa assim: a alma não morre, mas o corpo morre quando dela se afasta. A alma é para si mesma o seu próprio motor. O movimento da alma é a sua vida, né? Então, me remeteu àquela primeira descoberta experimentada, vivenciada da continuidade que nós temos após essa passagem. Que essa vida é transitória. Que essa vida, por mais importante, mais valorosa que nos possa ser, essa existência como o Ítalo, como o Fábio, como o Marcos, como tantos outros, ela é transitória. A nossa alma, ela tem uma individualidade que prossegue, que continua. E quando Santo Atanásio diz isso, ele apesar, como Allan Kardec dele não ser espírita, que esse texto é entre os anos 200 e 300, é um texto muito anterior ao espiritismo, mas ele tem muitas características. E a primeira revelação desse texto, a primeira lembrança para nós que já temos alguma caminhada, é da imortalidade da nossa alma, é da importância que nós temos de ter essa percepção, e nós temos de ter esse entendimento, que pelos maiores estresses, os maiores problemas, as maiores adversidades, as maiores situações, as maiores provações, como foi lida no Evangelho, os maiores sofrimentos, as maiores faltas de consolação, as maiores provas, a consolação nos vem dessa oportunidade que Deus nos dá, de prosseguir, né? Então, esse é um ponto inicial e que Santo Atanásio já revela. E ele continua: inteiramente separada do corpo, e quando o prover a Deus, tirar-lhe a cadeia que lhe é imposta,
Não terá ela, eu vos pergunto, uma visão muito mais clara da sua natureza imortal? E aqui ele já coloca o quanto a nossa natureza humana, o quanto nossa natureza encarnada, ela limita muitas vezes a nossa visão espiritual. Ela turva a nossa espiritualidade. Se a gente focar no materialismo, se a gente focar nesse mundo, simplesmente essa percepção espiritual, essa percepção de que nós prosseguimos, essa percepção de que nossa alma não acaba, ela se vai, ela evapora, ela desaparece, ela se turva diante dos nossos olhos, né? E Santo Atanásio coloca isso, a partir do momento, outra coisa que a gente descobre na doutrina espírita, que a nossa verdadeira pátria não é essa, e a partir do momento que nós nos desvincularmos dessa matéria, nos desvincularmos desse corpo, retornaremos à pátria espiritual, e aí sim, muita coisa que nós não vemos agora, nós passaremos a ver novamente, ou passaremos a ver inicialmente, né? E Santo Atanásio continua, falando ainda da alma e do mundo da espiritualidade. Ela compreende, abarca em si as ideias de eternidade, de infinito, pois é imortal. Assim como o corpo que é imortal não percebe senão o que é material, também a alma que vê e medita as coisas imortais é necessariamente imortal e viverá para sempre, porque os pensamentos e as imagens da imortalidade jamais a deixam, e nelas são como um fogo vivo, que alimenta e assegura a sua imortalidade, né? Então, Santo Atanásio, nesse texto, realmente muito espírita, tanto que o título do artigo de Allan Kardec é Espírita sem o Saber, ele reforça que a nossa alma, ela tem uma dimensão muito maior do que a gente possa imaginar. A nossa vida é muito mais ampla do que nós podemos ver agora com os nossos olhos. A nossa visão, nosso campo de visão espiritual é muito restrito. Pela nossa encarnação, sim, e porque também nós estamos ainda engatinhando espiritualmente. Entendemos que há pessoas, já houveram muitas aqui, que têm uma visão espiritual mais apurada que nós, mas nós estamos caminhando. Mas o importante é que a gente não deixe de esquecer esse conhecimento básico e inicial, que a nossa alma é imortal, que essa individualidade persiste, que hoje eu sou Ítalo, amanhã não serei mais Ítalo, e anteriormente eu não era Ítalo, né? Então, essa percepção desses tesouros revelados pela doutrina espírita e que nos dão uma nova visão da vida, uma nova maneira de encarar as dificuldades e as realidades da vida, deve estar claramente na nossa mente, deve estar no dia a dia, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos reflexos. Nós temos que inteirar-se, né? Interiorizar essa concepção de que a nossa alma persiste, que tudo aqui é transitório, que o Senhor Deus nos deu essa oportunidade de continuar nos aprimorando. Nós não podemos ser espíritas e viver como se tudo acabasse aqui. Essa visão de corpo, alma, até os filósofos da antiguidade já falavam sobre isso. O próprio Platão dizia que ele entendia que nosso corpo era uma prisão para a nossa alma, porque nós estamos na matéria. E se a gente viver no materialismo, essa concepção realmente vai se firmar como verdade na vida da gente. Se a gente viver impulsionado por uma sociedade, por uns meios de comunicação de massa, pela doutrina das redes sociais, pela doutrina social que só nos empurra para o materialismo, para quem vale mais, quem tem, numa sociedade que vive as pessoas são mais pelo que tem, pelo seu status, onde o valor humano, o valor do outro, tão apregoado e defendido e resumido na lei do Cristo, em amar o próximo como a si mesmo, ele é esquecido. Se a gente se fixar nesse materialismo, realmente o nosso corpo vai ser uma cadeia. O nosso corpo não vai permitir que nossa alma atinja os saltos, atinja os estágios que ela pode alcançar. Nós temos de ter muito cuidado no que nós estamos ensinando para nossos filhos. Nós estamos ensinando nossos filhos a correr atrás de dinheiro simplesmente.
Ou nós estamos ensinando nossos filhos, antes de tudo, os valores do Evangelho, né? Os valores da vida que não passa, o valor da vida que continua. Nós não podemos ser comparsas do materialismo. O Espiritismo ele é a força maior antagônica do materialismo. Não dá para ser espírita e ser um adepto do materialismo. Não vos conformeis com este mundo, né? O próprio Cristo dizia, meu reino não é deste mundo. Tudo passa. Onde está o vosso coração, aí está o vosso tesouro. Diz também no Evangelho, né? Se nosso coração está no ter, está no ser, está no ostentar, aí vai estar nosso tesouro. Mas se nosso coração está nos valores espirituais, nos valores do Evangelho, aí nosso tesouro será muito mais valoroso. Platão tinha essa visão. Já Aristóteles dizia que o corpo era o instrumento da alma, né? Já que o corpo trabalha em prol da alma. Que o corpo serve para aprimorar a alma. Já Santo Agostinho dizia que o corpo é a instrumentalidade da alma. Ou seja, o corpo, isso sim se parece muito mais com o que nós cremos, porque o corpo, ele expressa o que a alma é. E vice-versa. O corpo, ele expressa, o que nós somos interiormente está expresso na maneira que nós vestimos, na maneira que nós falamos, na maneira que nós nos divertimos, na maneira que nós agimos com as pessoas. O corpo, a nossa maneira de ser, expressa o que é a nossa alma. Então, essa interação corpo-alma, ela é fundamental para nós, senão nós não estaríamos encarnados. Porque o objetivo da gente estar encarnado, e para que essa encarnação se torne a mais, vamos dizer, usar a palavra eficiente possível, é que nós conheçamos da melhor forma possível essa interação corpo, alma. O meu corpo trabalha para o aprimoramento da minha alma. E a minha alma reflete as ações do meu corpo, as ações do meu físico, as ações do meu ser, né? Isso é uma coisa fundamental para nós. Nós devemos ter isso claramente em nossas mentes. Esse corpo aqui, ele não é dado por acaso, aleatoriamente. Tudo tem um objetivo, para nosso aprimoramento, para nosso melhoramento, né? As nossas provações que às vezes nos levam ao desespero, nossos momentos de angústia, de tristeza, as nossas doenças, né? As nossas potências também, as nossas virtudes também. Tudo que está em nosso corpo é instrumento do nosso aprimoramento. Emmanuel dizia que o mundo é a oficina, o corpo é o instrumento, né? Então, e a vida é a oportunidade. Então, temos que ter isso em mente, essa interação, que esse entendimento claro, que nosso corpo nos serve, não apenas para a gente comer, para dormir, para dançar, para festejar. Não, o objetivo é muito maior, né? O foco é muito maior, o alvo é muito maior que isso. O alvo é muito maior. O corpo que é dado por Deus, nós temos que ter o maior cuidado para que a gente não esteja usando para prejudicar as outras pessoas, através da língua, com palavras, né, ofensivas, depreciativas, através, às vezes, até agindo de forma violenta, agressiva, até agindo de violência consumada. Esse corpo tem que ser uma expressão dessa alma que busca o Cristo. Esse é um entendimento que é fundamental para nós. E esse é o entendimento que nós buscamos ter, que esse corpo é a instrumentalidade da alma, como dizia Santo Agostinho. O corpo reflete o que é a nossa alma. E nosso corpo ajuda a nossa alma a se aprimorar, né? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos fala, e vocês vão ver pelo que André Luiz fala aqui, como é parecido, como alinha-se muito, com muito do que Santo Agostinho falou. Que ele diz assim, o corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual, que eu falei há pouco. O corpo espiritual modela o corpo físico e o corpo físico representa o corpo espiritual. Constitui a obra dos séculos numerosos. Essa primeira parte está muito alinhada. O corpo
para o aprimoramento da alma. O corpo refletindo como é a nossa alma. Porque a gente não pode tratar como coisas separadas. Não. Se nós estamos encarnados, Ítalo é corpo e alma. Eu estou encarnado. Eu estou encarnado. A gente não pode entrar nessa dualidade, não. Eles estão caminhando juntos. A gente não pode cuidar só da alma. A gente é espiritualizado demais e cuida só do corpo. E deixa o corpo doente, não escova os dentes, não faz a higiene, não toma banho, não vai ao médico. E aí então, o outro extremo da nossa sociedade hoje é só o corpo. A gente tem que ter cuidado, nem ser espiritualizado ao extremo, nem ser materialista, cuidar do corpo ao extremo. Nós temos que ter o equilíbrio. Nós não podemos permitir dentro de nós essa dualidade. Somos um conjunto agora. Depois que desencarnarmos, aí sim. Mas agora somos um conjunto e esse corpo é nossa responsabilidade, é nosso objeto de aprimoramento, né? E é nosso objeto de exercer a caridade, de exercício da caridade, esse nosso corpo, né? Então, ele persiste, ele prossegue. Pacientemente elaborado em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo, com orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Aqui André Luiz falando que a nossa encarnação ela é toda supervisionada pelo... Mais na frente, se a gente ler um pouquinho mais, buscar um pouquinho mais, a gente vai entender que há um planejamento para a nossa encarnação. Eu não nasci com essas características que eu tenho hoje por acaso. Eu não passo pelas essas situações de saúde, essas situações difíceis comigo por acaso. Tudo foi programado para que nós evoluíssemos da melhor maneira possível. E é isso que André Luiz trata aqui. Nosso corpo ele é muito importante para a nossa alma. E nossa alma, ela age, interage diretamente com o nosso corpo. O veículo do espírito é o que é o nosso corpo. Além do sepulcro, aí ele já está falando aqui do perispírito, no plano extrafísico ou quando reconstituído no berço. É a soma das experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Continua aquele mesmo alinhamento com o que foi falado. Repetidas vezes nós vamos assumir esse corpo e outro corpo e depois outro corpo, com o objetivo final de alcançarmos o reino de Deus em nós, aquele resplandecer do reino de Deus em nós. A caminhada é longa, mas nós temos que ter ciência que nós não estamos aqui apenas para passar os dias. Nós estamos aqui, essa encarnação foi muito trabalhada para que a gente a viva em plenitude. Nele situamos a individualidade espiritual que se vale das vidas menores para afirmar-se, das vidas menores que prestam serviço, dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno, conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Aqui André Luiz ele corrobora. A questão, por exemplo, na codificação nós temos algumas questões que falam, que reforçam o que eu estou falando, né? Que testificam o que eu estou falando. Dessa questão da encarnação, corpo, a gente alma, a gente encarna para a nossa evolução desencarna, o corpo separa, isso aqui está tudo na codificação. Na questão 344, é perguntado aos espíritos, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito é designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico e que cada vez mais vai se apertando até o instante que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Olha só que coisa linda. A partir do momento que há a concepção, o espírito que vai assumir aquele corpo já está ligado a ele. E passa por toda aquela experiência da gestação
Então imagina a responsabilidade de mães e pais espíritas maior ainda, né? Entender que aqueles espíritos já estão recebendo de nós, que somos pais, que somos mães, no momento da gestação, determinada energia, determinado carinho, determinado tratamento. E marcas já estão sendo deixadas nele. Então, responsabilidade maior ainda, né? Que quando a gente se determina a ser pai e mãe, a gente já tem que cuidar desse espírito que vem, que essa encarnação, não foi por acaso também que ele optou por aquele pai, por aquela mãe. Nós temos que cuidar dele desde o momento da concepção, como espírito também, não só indo fazendo o pré-natal, aquele todo o procedimento, indo ao médico, não. Entendendo que aquele espírito precisa da sua ajuda, precisa da sua prece. E a questão 149, ele fala o que sucede à alma no instante da morte. Volta a ser espírito e volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartaram momentaneamente, que eu falei há pouco, né? A gente encarna, enquanto a gente estiver aqui, nós temos um compromisso com o nosso corpo. Esse corpo, ele é instrumento para nosso aprimoramento. Esse corpo deve ser cuidado como um presente de Deus, como uma coisa muito importante que Deus nos dá através dessa oportunidade da encarnação para nos tornarmos pessoas melhores. Por isso que nós temos o instinto natural de preservar a nossa vida. Porque nós sabemos pela lei de Deus que está dentro de nós, por toda a lei do amor de Deus, nós sabemos que esse corpo é uma dádiva. Essa vida é uma dádiva. Essa vida é uma bênção. E nós temos o instinto de preservá-la, nós temos o instinto de mantê-la. Nós temos o instinto de fazer valer, de cuidar desse corpo. Infelizmente o mundo, a sociedade, como eu já falei tudo anteriormente, está cuidando só do corpo. Ou está se voltando demais para o corpo, para o que é transitório, para a matéria. Mas nós temos esse entendimento, que, como fala nessa questão 149, após o desencarne, aí vai ser só a alma, a individualidade da alma se deparando com o mundo espiritual, se deparando com a realidade que ela plantou aqui, né? Porque nós entendemos que não existe um lugar determinado para nós irmos. A pergunta não é para onde a gente vai, a pergunta é quem a gente é, né? Quem a gente é hoje é quem vamos ser depois de desencarnar. Quando voltarmos a sermos espíritos errantes, né, a não estarmos nesse mundo, nós vamos deparar como o que eu estou fazendo hoje refletiu no mundo espiritual. Né? E a questão 150, ela fala também do que eu já falei, que ela diz que a alma após a morte conserva a sua individualidade, como eu já falei, sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? A 150, quem comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo, continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido da atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência da sua última encarnação. Né? Nosso perispírito, ele está guardando todas as marcas que nós estamos deixando nele, através desse corpo. Quando nós desencarnarmos, essas informações serão importantíssimas para a nossa realidade no mundo espiritual e para planejarmos uma volta para cá. Então, pessoal, tá claro, ficou bem entendido essa realidade de alma, corpo, a gente desencarnar, a gente encarnar, corpo, interação corpo-alma, a gente desencarnar. Isso é uma coisa básica, mas tem que estar na nossa realidade. A visão materialística, como dizia Nietzsche, que é um filósofo famosíssimo, ele dizia que tudo é corpo e nada fora dele. Nietzsche entendia que tudo acabava aqui. E é o que nosso mundo é hoje. Acaba aqui. Nós não temos esse entendimento. E aí entra uma questão interessante, uma visão de Emmanuel, que dá mais assim, vamos dizer, uma dimensão muito maior essa nossa reflexão. Porque Emmanuel diz o seguinte, que desde a fase embrionária,
no instrumento em que se manifestará no mundo. Qual instrumento que a gente se manifestará no mundo? Nosso corpo. O Espírito nele plasma reflexos que lhe são próprios. Olha só, pessoal, desde a fase embrionária do instrumento, desde a fase embrionária do nosso corpo, o Espírito nele plasma reflexos que lhe são próprios. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu não conhecia essa palavra, esse verbo, essa expressão plasmar antes do Espiritismo. Não conhecia. Ela é muito, a gente conhece muito na doutrina, plasma, plasmar, e plasmar é dar forma. É você pegar alguma coisa e você dar forma a ela. E eu fui no dicionário para dar uma pesquisada, para entender melhor essa palavra, essa definição da palavra plasmar. E lá no Aurélio diz assim, formar em barro, gesso, cera ou plástico. Olha só que interessante. A primeira que vem, formar em barro. Eu disse, formar em barro? Aí eu fui ao Velho Testamento, porque me lembrei imediatamente da presença, da metáfora, né, várias vezes que cita a Bíblia, o Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, do barro, de Deus ter trabalhado no barro. Né? Então Emmanuel diz que desde a concepção desse corpo, o Espírito que vai encarnar nele plasma, ele forma. E tem uma leitura muito conhecida de nós, em Gênesis, né, que diz, o Senhor Deus formou o homem do barro da terra, e inspirou-lhes nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha só que interessante. O Senhor Deus formou o homem a partir do barro, e soprou nas narinas deles. E o mais interessante é que ele usa lá no hebraico o nefesh. O nefesh é uma palavra muito, assim, muito ampla. Ela quer dizer garganta, respiração, sopro, vida, mas ela também tem um sentido de alma. E torna muito mais belo isso, porque Deus formou o homem a partir do barro e soprou a sua alma nas suas narinas. Essa passagem de Gênesis, muito antiga e muito didática, mas já está falando do que o Espiritismo está falando hoje. Ou não? Ou não foi do que eu falei até agora? E que o Espírito age sobre o corpo e o corpo reflete o que é o Espírito. Deus formou o homem a partir do barro. Deus plasmou o homem a partir do barro. Lógico que é uma linguagem metafórica. E soprou na narinas deles e colocou o nefesh, a vida. E essa passagem ainda uma citação no Antigo Testamento muito mais interessante, que é uma citação do profeta Jeremias. Jeremias, que profeta muito conhecido no mundo hebreu, foi profeta durante 40 anos, um dos profetas mais conhecidos. E tem um trecho de Jeremias que fala muito do que a gente falou até agora, que fala dessa interação do Espírito sobre o corpo. E como o corpo reflete o que é o Espírito, como dizia Santo Agostinho. Jeremias, no seu capítulo 18, no versículo 1 a 6, muitos de vocês devem conhecer essa história. Mas diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias, levanta-te e vai à casa do oleiro. Oleiro é aquele pessoal que trabalha com barro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias diz, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. Então Jeremias, muito antes até de Cristo, 700 anos de Cristo, ele já estava falando disso. A primeira coisa que ele diz aqui, quebrou e tornou a fazer o barro. Mas isso é o que acontece conosco. Tornou a fazer, tornamos a voltar a viver esse trabalho
de aprimoramento através do barro. Esse trabalho de aprimoramento através da matéria. Nosso espírito se aprimora através das encarnações. E esse mesmo espírito é refletido através desse barro. Então, quando Jeremias diz que Deus faz de nós como barro em suas mãos, é dizendo que nós estamos sendo restaurados, nós estamos sendo refeitos segundo a lei de Deus, que já está em nós. Nós estamos sob a tutela, sendo crentes ou não, sendo fiéis ou não, aceitando ou não, querendo ou não, nós estamos sob a tutela da lei de Deus que está em nós. Nós estamos aqui para sermos pessoas melhores. Nós estamos aqui para vivermos essa renovação a cada dia. Nós estamos aqui com o objetivo de ontem melhor que hoje. Nós estamos aqui para sermos refeitos, como barro, amassado, amassado, sofrido pelos problemas, pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas dores, pelas perdas, pelo luto. Mas aquela lei de Deus que há em nós, mantém em nós aquela centelha que nos impulsiona cada dia, que impulsionou vocês a estar aqui hoje. E talvez a gente não tenha nem consciência, mas nos impulsionou a estar aqui, porque queremos, porque buscamos ser melhor e porque essa é a nossa vocação, porque nós somos feitos para isso. Quando a gente foge da lei de Deus, nós estamos indo contra a nossa natureza, por isso sofremos. Por isso cresce um número de pessoas doentes, tomando remédio controlado, as pessoas cada vez mais aderindo ao suicídio, as doenças da alma, porque as pessoas mergulham no materialismo e divergem e se distanciam da sua natural vocação. A sua natural vocação é a lei de Deus. A sua natural vocação é nossa alma aprimorada, é nossa alma transformada pelas mãos de Deus, como diz Jeremias, como o barro faz o oleiro. Agora, vocês acham que o oleiro tem raiva do barro? O oleiro trata o barro com muito carinho. O oleiro trata o barro com muito amor. Mas ser machucado dói. Ser machucado como o barro é machucado dói. Afinal, a gente vem construindo nas nossas pretéritas encarnações vicissitudes, manias terríveis, situações egoísticas lamentáveis, características de violência, de inveja, de ódio, heranças de desamor. E nós estamos apegados a isso. E quebrar isso dói. E fazer desse barro um vaso novo dói. Não se faz omelete sem quebrar os ovos, Tem um ditado bem antigo. E essa materialização do barro, que é aquela coisa sofrida, demorada, do barro que apanha, que amassa, que joga água e que ao fim do trabalho está lá um vaso maravilhoso. E que se não sair perfeito da primeira vez, aí esse barro quebra de novo e volta mais uma vez o barro para a roda lá do oleiro e faz novamente, e começa novamente aquele barro, e aquele barro já ficou melhor do que a terceira vez, e assim somos nós. E assim estamos nós nesse caminho. E assim, para isso estamos aqui, para sermos barro. Se a gente ler o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a natureza das nossas provações, das nossas dificuldades, das nossas dores, a gente vai entender por que a gente passa por tudo isso. E essa metáfora, essa profecia, essa visão que Deus dá a Jeremias há quase 3.000 anos atrás, ela é pertinente, totalmente pertinente para nós hoje que estamos aqui, em Queimadas, no domingo à noite, nessa reunião espírita. Prova que as coisas de Deus são atemporais, são eternas. Senhor, eu quero ser barro nas tuas mãos. Senhor, eu quero me submeter à tua lei, à tua vontade de amor. É difícil, está difícil, Senhor, mas eu quero, porque eu nasci para isso.
A gente pode ter todas as dúvidas sobre todas as nossas vocações, sobre todas as nossas tendências, mas uma a gente não pode ter dúvida. Nós nascemos para resplandecer o amor de Deus. Nós nascemos para viver o amor de Deus. E só com muita prece, muita humildade, né? Muita entrega diante desse Deus, entendendo que essas mãos amorosas de Deus, que essa sua lei de amor vai agir de diversas formas. Para nós, que bom, nos ensinando através dessa doutrina maravilhosa, nos ensinando, nos dando essas maravilhosas pérolas, até que chega um ponto que a gente, igual Paulo diz, que já não sou eu que vivo, que é Cristo que vive em mim. A adesão radical de Paulo à mensagem do Cristo levou a dizer isso. Ele já subjugou, ele já entendia que sua transformação já estava no estágio muito avançado, ao ponto dele dizer: Senhor, o que eu podia renunciar, o que eu podia deixar para lá dessa humanidade de Paulo, eu já deixei. Agora é Cristo. Parece longe para nós, mas esse é o nosso chamado, essa é a nossa, vamos dizer assim, a nossa vocação. E o próprio Paulo, que eu leio muito Paulo, um caso à parte, o próprio Paulo, ele tem uma reflexão muito interessante sobre essa questão do barro e do vaso, que ele diz que que a gente tem que ser vaso de barro mesmo, e o fato da gente ser vaso de barro só serve para refletir ainda mais essa grandeza de Deus. Imagina, quem guardaria ouro num cofre de barro? Né? Ninguém faria isso, mas Deus fez, para mostrar ainda mais o seu esplendor, para mostrar o valor da sua mensagem. E Paulo, quando ele se refere ele fala aos Coríntios, ele tem uma citação belíssima. Quem quiser anotar e quiser ler em casa, é 2 Coríntios 4. Ele diz assim, veja só que preciosidade, veja só a noção que esse homem tinha, que esse servo de Deus tinha, de como ele era de barro, mas como maior ainda, eram mais fortes, mais hábeis possíveis eram as mãos do oleiro. Paulo diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora a parte mais bonita. Em todos somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. O que eu falei da espiritualidade da alma, né? O nosso corpo refletiu o nosso espírito. E a gente se assemelhando ao Cristo, a gente buscando se assemelhar ao Cristo, nosso corpo reflita o Cristo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre integres à morte por Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Mas isso é tudo que foi falado até agora. Isso é tudo, Paulo falou, sintetizou tudo que a gente falou até agora. Viver a morte é renunciar. Não é a morte propriamente dita física de falecer, não. É a morte para o mundo. A imitação do Cristo, o refletir do Cristo em nós, consiste necessariamente de uma vida antimaterialista, de uma vida espiritual, de uma vida de imitação do Cristo. Angustiados, às vezes sim, mas não derrotados. Meio cabisbaixo, mas não desanimados.
Porque a nossa vitória é certa. Chegaremos. Chegaremos. Depende do nosso esforço. Nós vamos refletir. Como Paulo dizia, entregue a morte por Cristo. Ele se entregou a sua humanidade, a sua existência, para esse refletir do Evangelho do Cristo. Então, como barro, Paulo se sujeitou às leis de Deus, se sujeitou ao amor de Deus. Como barro, Paulo entendeu que essa existência, ele tinha que tratar esse corpo dele como um objeto, como um instrumento do seu melhoramento, como instrumento na busca do seu assemelhamento com Cristo. E nós temos que buscar isso. E não desanimar, porque é difícil, a gente sabe que é difícil. Mas se a gente não acreditasse na mensagem do Cristo, a gente não persistiria, mas a gente acredita. A gente entende que pode chegar. E a gente entende que nossa soberana vocação, como o próprio Paulo falava, era essa. Do amor de Deus, da imitação do Cristo. Então nós temos que buscar esse aprimoramento. E muito cuidado com os vasos, com o tipo de vaso que a gente está nesse momento. Porque nesse momento a gente está sendo lá modelado e nós estamos sendo alguns tipos de vasos que às vezes não condiz, né? A gente pode estar sendo o vaso de vinagre, né? Todo mundo lembra do Cristo, quando o Cristo estava... Porque o vaso fala 22 vezes, a palavra vaso aparece no Novo Testamento. 22 vezes ela é usada de forma metafórica. Então no Velho Testamento já surge a palavra vaso, o trabalho do barro do barro para se fazer o vaso. Paulo fala também, né? E aquela questão da simbologia do vaso de vinagre. Quando Jesus estava com sede, encheram de vinagre uma esponja e por ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e colocaram na boca do Senhor. Então a gente tem que ter cuidado no ambiente em que nós estamos, para a gente não estar sendo aquele vaso de vinagre. A gente não está sendo propagador da discórdia, propagador, né, da fofoca. Não está desenvolvendo sentimentos negativos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa casa espírita. Nós não podemos ser vaso de vinagre. Nós temos que levar água viva. A mensagem do Cristo. Muita atenção para a gente não ser vaso de vinagre. A gente ainda não alcançou a plenitude, mas a gente pode ficar atento e se policiar para não se tornarmos vasos de vinagre. Aquela pessoa que quando chega no ambiente, né, quando solta uma palavra só é para derrubar, só é para agredir, só é para gerar contenda. Vaso de vinagre. E a gente ser vaso da água. O mestre naquela oportunidade pediu água. Mas tantas pessoas nas ruas, né, nos pedem tanta coisa. E a gente, vinagre. Né? A gente tem tanto, se a gente for analisar na vida da gente, nas nossas relações, tanta oportunidade da gente oferecer água e a gente, vinagre. Às vezes, movido por um rancor, por uma mágoa, a gente tem a oportunidade de oferecer água para aquela pessoa e a gente, vinagre. Olha como essa simbologia do vaso é importante no Evangelho. Vamos oferecer água. E a água, o maior é Jesus Cristo. E nós somos compulsoriamente impelidos a espalhar, a sair distribuindo água. E quando a gente faz o bem, a gente é o maior beneficiário. Então vamos distribuir a água. Outra metáfora do vaso muito interessante, que a gente não pode cair, que fala lá em Lucas. E ninguém acendendo uma luz a cobre com um vaso, ou põe debaixo da cama, mas se põe a luz no velador, no lugar mais alto, para que os outros não vejam. E ninguém acendendo uma luz a cobre com um vaso.
E a gente também tem que ter cuidado, e quando eu digo a gente, eu sou o primeiro da fila, para a gente não estar escondendo a luz de Cristo em nós. Né? Olha a nossa responsabilidade ainda mais, nós já temos esse conhecimento. E a gente está recebendo a luz, e nós temos a oportunidade de brilhar, fazer brilhar a vossa luz. E a gente esconde, a gente prefere dar vazão às nossas atitudes egoísticas, e a gente abafa a luz de Cristo em nós. E se possível, às vezes a gente também abafa a luz de Cristo do irmão. Por inveja, por alguma rivalidade, por orgulho. A gente, abafa, pega aquela luz e... Não vou deixar aquele irmão fazer isso, porque aquele irmão faz muito bem, o pessoal pode estar fazendo o que ele faz melhor do que eu, e abafa. Né? Então, olha só como nós temos responsabilidades. Olha só como nós não estamos sentados aqui nessa noite por acaso. E nós privilegiados, que já temos acesso a essa doutrina maravilhosa. Sejamos vasos dignos, né? Vasos esforçados, né? O homem de bem é aquele que se esforça, né? É o que Deus, o homem de bem, resumindo, é que a gente seja esforçado. Resumindo ali, aquela definição. Que a gente se esforce para ser um vaso o mais digno possível. Que demos a oportunidade a Deus de trabalhar esse barro que nós somos da melhor maneira possível, para que nossa alma melhore, nossa alma brilhe, que nós evoluamos, nós possamos evoluir. Né? E para terminar, vocês podem até pensar que não tem nenhuma citação sobre vaso na codificação, mas tem. A codificação também fala sobre o vaso. Só que a codificação ela fala de um vaso muito maior. Né? Lá na Gênesis, Allan Kardec, capítulo 14, no item 12, veja só o que fala. Assim tudo se liga, tudo se encadeia no universo, tudo está submetido à grande e harmoniosa lei da unidade, desde a materialidade mais compacta até a espiritualidade mais pura. A terra é como um vaso, do qual escapa uma fumaça espessa que se clareia à medida que se eleva, e cujas parcelas rarefeitas se perdem no espaço. A terra é como um vaso. Então ele dá uma amplitude muito maior. Se a gente for analisar o que é que a Terra, o que é que a psicosfera, como é que está a energia do nosso planeta hoje? Será que ela está emitindo luz? O que será que ela está emitindo? Será que ela já está emitindo o de um planeta regenerado ou não? Ou está longe ainda? E qual a contribuição que eu estou dando para esse conjunto todo desse planeta? Qual a contribuição, qual a fumaçazinha do meu vaso que eu estou dando para que o nosso planeta alcance essa regeneração? É um trabalho que depende de cada um de nós. E o Evangelho necessariamente passa pelo outro. Começa em mim a transformação, mas reflete-se em todo. O mundo não vai mudar através de um presidente que nós elegemos, nosso país não vai mudar, nosso estado não vai mudar através daquele nosso governador, do nosso prefeito, não vai. O mundo vai mudar a partir de uma reação em cadeia que se inicia da minha mudança, no momento da minha mudança, no momento em que eu decido me tornar um propagador do Evangelho, no momento em que eu decido ardentemente que Cristo viva em mim. E aí sim, nessa reação em cadeia, nosso planeta um dia será um lugar de regeneração. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua paz. Assim seja. Muito obrigado, Ítalo, pelos seus esclarecimentos, né? A pessoa começar uma semana com uma palestra dessa, uma palestra que faz a gente, na verdade, ter autorresponsabilidade, porque vigiar as nossas atitudes,
né, nossas posições, porque para que a gente se transforme num vaso novo, né? A palavra vaso foi muito utilizada, né, nessa palestra, que nos relembra muito sobre essa questão da transitoriedade da vida. Então, o que a gente tem que fazer, temos que fazer logo, né? A gente tem que se modificar logo, se transformar, certo? E ser, né, ser um contribuinte para esse novo mundo que vai, acredito que a gente vai entrar num período aí de regeneração, estamos entrando, né? E a gente tem que ter a nossa responsabilidade como espíritas, perceber que existe uma transitoriedade da vida, mas que existe a imortalidade do espírito, né? Que é algo que já é falado bem antes do que a própria doutrina já assinalava, né? Como ele falou por Santo Antanásio. E também achei muito interessante essa questão de preservar sempre esses valores que não acabam, valores que não passam, né? E para que a gente não se perca na ilusão da matéria, né? Da mesma maneira que não podemos também deixar de cuidar daquilo que vem da matéria do nosso corpo, porque a gente é um conjunto e a gente vive nesse mundo não só como seres espirituais, mas também materiais. Então a gente tem que ter esse equilíbrio.